sobre sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade campomagrense, iniciamos nossos trabalhos. Em discussão, a ata da 15ª sessão ordinária. Em discussão, votação, aprovado. Convido o vereador Roberto Leal para proferir um trecho da Bíblia. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, todos em plenário e todos que nos assistem pelas redes sociais. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. A pedido dos vereadores, convido para fazer uso da palavra o senhor Rodrigo Nascimento Costa, secretário de Fazenda. E convido também para fazer uso da palavra a senhora Dilcele Aparecida Costa Alice, diretora de Departamento e Administração de Tributos e Fiscalização. Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Nós tivemos uma reunião hoje com os vereadores lá na prefeitura, juntamente com o prefeito, para esclarecer algumas dúvidas a respeito do lançamento do IPTU, né? E foi nos solicitado que nós viéssemos aqui para passar um pouco de como que se deu o lançamento do imposto. E assim, o prefeito nos liberou, né, nos autorizou a estar presente aqui, a Dilcele, que é a diretora de tributos, né? Essa parte mais técnica de como que se deu o lançamento, eu vou passar para ela, né? Mas nós queremos deixar a Secretaria da Fazenda lá aberta a todos, né? A todos os vereadores, todos os contribuintes que se sentirem prejudicados, que nos procurem para a gente rever, se achar que o seu imposto não está de acordo. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Dilcele, que ela vai explicar detalhadamente como que se deu o lançamento do imposto. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todas as autoridades que se fazem presentes. Em especial, boa noite a todos os munícipes. Como já foi aqui apresentado, meu nome é Dilcélia, eu estou como diretora de Administração Tributária e Fiscalização na Prefeitura de Campo Magro. Nós estamos aqui para tentar esclarecer para os munícipes, né, como que se deu o lançamento do IPTU de 2025. Bem, em 2022, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele fez uma recomendação, não só ao município de Campo Magro, mas a todos os municípios, para que eles pudessem realizar a atualização da planta genérica de valores da sua cidade. O que é a planta genérica de valores? Planta genérica de valores é a avaliação imobiliária dos seus imóveis. Então, dentro dessa avaliação, existem alguns componentes que devem ser respeitados e foram respeitados diante aqui de algumas legislações que eu vou apresentar para vocês. Quando a gestão anterior recebeu essa recomendação, ela fez essa atualização da planta genérica, contratou uma empresa para realizar, né, toda essa avaliação dos imóveis, para compor o valor venal do imóvel, que é onde tem o índice de cálculo do imposto. E a primeira lei que foi aprovada com todos esses elementos na gestão anterior foi a Lei 56 de 2022. Essa lei ela foi aprovada em 2022, para efeitos e para ser lançado o lançamento do IPTU em 2023. Houve o lançamento, sim, aplicação em alguns imóveis com base nessa legislação. E em 2024, houve o lançamento no início do ano,
mediante o embasamento legal dessa legislação. O gestor anterior ele suspendeu esse lançamento, né, e ele acabou, no mesmo exercício, em 2024, fazendo a atualização dessa legislação. Então, essa atualização ela se deu mediante a duas leis, né, a Lei 65 de 2024 e a Lei 1385 de 2024. A Lei 1385 de 2024 foi uma lei também por iniciativa da gestão anterior, né, do Poder Executivo. E para compor aqui na fórmula o valor venal do lançamento do imposto, foi acrescentado algumas avaliações, algumas, como que eu posso colocar para vocês compreenderem, alguns percentuais de avaliação do bem imóvel, tanto da área edificada, que é a área de construção, como da área territorial, que é da área do terreno. Então, está aqui no artigo 2º, que ele acrescentou ali como que faz a composição do valor venal do terreno, o valor venal da edificação, e incluiu o fator de localidade. Bem, o fator de localidade é também um percentual conforme aonde está o zoneamento, onde se encontra o seu imóvel. Quais são os equipamentos públicos que ali se encontram? Então, todos esses quesitos, componentes, elementos, características do imóvel, topografia, elementos da construção, enfim, todas essas informações compõem o cadastro imobiliário e, consequentemente, influenciam no valor venal do imóvel, o qual tem uma alíquota que faz com que seja feito o lançamento do valor do imposto. Então, eu imagino que vocês tenham compreendido, né, como que se deu o lançamento do imposto. E nós, como gestão atual, como a lei foi publicada em novembro de 2024, dentro do direito tributário, nós temos, como qualquer área do direito, os princípios que devem ser obedecidos, respeitados. E aqui nós respeitamos, então, o princípio da legalidade, o princípio da noventena, que seja, a lei foi publicada em 2024 para efeitos de lançamento em 2025. Então, a atual gestão ela cumpriu, na sua integralidade, todos os quesitos, requisitos que estão dentro dessa legislação que eu acabei de passar para todos. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a todos e boa noite. Não está. Boa noite a todos aí presentes, vereadores e vereadores. Obrigado por vocês terem vindo aí dar essa informação para nós. Nós queremos saber o seguinte, para deixar bem claro para a população, eu quero que você responda assim para a gente, para deixar bem claro que nós, vereadores, hoje, nós vereadores e prefeito, nós não temos nada a ver com a lei que foi a gestão passada. É isso que nós queremos que esclareça para nós, porque está uma dúvida a população aí, tipo, falando nas redes sociais, que os vereadores não estão dando conta, entendeu? Para baixar o IPTU, nós nem podemos mexer nessa lei durante o ano, é isso? Perfeito. É exatamente isso. Que é a questão do princípio da legalidade e da própria princípio da noventena também. Então, a lei ela foi publicada no ano passado, em novembro de 2024, com os efeitos a serem produzidos em 2025. O que é os efeitos? Os efeitos é justamente isso, a aplicação dessa lei a partir do próximo exercício, que foi o que aconteceu. Não havendo mais perguntas dos vereadores, agradeço vocês por o esclarecimento aí, e da minha parte, vocês estão liberados, por parte dos vereadores aqui. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. E, mais uma vez, colocamos a Secretaria da Fazenda lá à disposição dos vereadores e da população que se sentir prejudicada, pode ir lá, que a gente estará lá para atender todos, tá bom? Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Quero agradecer também ao secretário Adil aí
se disponibilizaram prontamente a vir até a Câmara. Muito obrigado, tá? Convido o vereador professor Gilson para leitura da matéria em expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadoras, nobres vereadores, população campomagrense que nos acompanha no plenário e pelas redes sociais. Projeto de Lei do Legislativo número 6 de 2025 dispõe sobre o repasse do incentivo financeiro adicional, IFA, previsto na lei federal, aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias e dá outras providências. Vereadora Cris da Saúde. Projeto de Lei do Legislativo número 38 de 2025 institui o programa Empreende Campo Magro, destinado à qualificação do microempreendedor do município de Campo Magro e dá outras providências. Vereadora Jocelaine Menegus. Seria isso, presidente. Passo a ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei número 7 de 2025. Ata da Comissão de Legislação, Justiça e Redação número 3 de 2025, realizada aos 14 dias do mês de maio de 2025, às 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, com assessoria jurídica da Procuradoria da Casa, onde estavam presentes os vereadores Marcelo Maier, Roberto Leal e Jocelaine Menegusso, além de suas respectivas assessorias de gabinetes, para tratar da proposição. Projeto de Lei do Executivo número 7 de 2025, inclui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Campo Magro, o Dia Municipal de Segurança do Paciente. O presidente abriu a reunião, concedendo a palavra aos membros presentes para que se manifestasse. O relator apresentou parecer favorável ao projeto. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se por encerrada a reunião e o servidor Lucas Mateus Cook lavrou a presente ata que vai assinado pelos membros Marcelo Maier, presidente, Roberto Leal, relator e Jocelaine Menegusso, membro. Ata da Comissão de Saúde, Bem-Estar Social, Cidadania, Defesa do Consumidor e Esportes, número 3 de 2025, realizada aos 23 dias do mês de maio de 2025, às 11 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, onde estavam presentes os vereadores Marcelo Maier, Josmar Rosa, Frank Perucci, além de suas respectivas assessorias de gabinetes, para tratar da proposição Projeto de Lei Executivo número 7 de 2025, que inclui no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Campo Magro o Dia Municipal de Segurança do Paciente. O presidente abriu a reunião, concedeu a palavra aos membros presentes para que se manifestassem. O relator apresentou parecer favorável ao projeto. Os demais membros da comissão também votaram pela total admissibilidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e o servidor Lucas Mateus Cook lavrou a presente ata que vai assinado pelos membros Josmar Rosa, presidente, Marcelo Maier, relator e Frank Perucci, membro. Projeto de Lei número 7 de 2025. Artigo 1º. Fica instituído o calendário oficial do município de Campo Magro, o dia 30 de maio, como Dia Municipal de Segurança do Paciente, dedicado à atenção especial ao tema Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, segurança do paciente é entendida como redução do risco de lesões e danos ao paciente, decorrentes do cuidado de saúde. Artigo 2. O Dia de Segurança do Paciente tem por objetivo promover conscientização e o compromisso com a melhoria da segurança dos usuários
dos serviços de saúde e seus profissionais e tem como diretrizes: primeiro, efetivar nas unidades de saúdes públicas e privadas, as diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente instituído pelo Ministério da Saúde. Segundo, melhorar o conhecimento quanto à segurança do paciente mediante a aproximação à magnitude, transcendência e impacto dos incidentes que resultam em dano ao paciente, eventos adversos, e da análise das características dos pacientes e da assistência que se associam ao aparecimento de efeitos adversos evitáveis. Terceiro, identificar áreas e problemas prioritários da segurança do paciente, bem como desenvolver estratégias, produtos e ações direcionadas aos gestores, profissionais e usuários da saúde que possibilitem a prevenção ou a mitigação da ocorrência de eventos adversos na atenção à saúde. Quarto, garantir a qualidade na prestação de serviço de saúde, como um mínimo de risco para os pacientes e para os profissionais envolvidos, além do monitoramento dos incidentes com ou sem dano. Quinto, estimular a criação da cultura de segurança aos pacientes e profissionais de saúde. Repetindo. Quinto, estimular a criação da cultura de segurança aos pacientes e profissionais da saúde, com a execução sistemática e estruturada de processos de gerenciamento de risco, com a efetivação e integração de todos os processos de cuidado ao paciente e desenvolvimento. Implementação de metodologias organizacionais específicas aos serviços de saúde prestados pela unidade em foco na transparência, na inclusão e na responsabilização. Artigo 3º. O poder público municipal, em cooperação com a iniciativa privada e com entidades civis e demais segmentos organizados da sociedade, poderá promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente, ampliando o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente, priorizando, primeiro, a elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente. Segundo, promoção de processos de capacitação de gerentes profissionais e equipes de saúde em segurança do paciente. Terceiro, implementação de campanha de comunicação social sobre a segurança do paciente, voltada aos profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade. Quarto, promoção da cultura da segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes. Quinto, outras atividades inerentes à segurança do paciente. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Campo Magro, 10 de abril de 2025, Rio Tombosa, Prefeito Municipal. Passo a palavra, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Passamos agora à apreciação da prestação de contas do exercício financeiro 2023. Processo número 162.434, de 2024. Prestação de contas do Prefeito Municipal. Instrução número 5.348, de 2024. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Relatório. Tratam os autos da prestação de contas do Prefeito Municipal de Campo Magro referente ao exercício de 2023. Em uma análise inicial, foi constatada a ausência do encaminhamento de todas as remessas do SIM,
AM, referente ao exercício financeiro de 2023 por parte do município, o que inviabilizaria a emissão do opinativo sobre a execução orçamentária e financeira. Após a regularização do envio, nos termos da instrução número 3.625 de 2024, esta unidade opinou pela irregularidade da execução orçamentária e financeira dos recursos municipais no ano de 2023, em virtude de apontamento no item Resultado orçamentário e financeiro de fontes não vinculadas a programas e convênios, operações de crédito e ao regime próprio de previdência social. Por meio do despacho número 908 de 2024, foi assinalado o prazo para manifestação pelo interessado, sendo ela apresentada nas peças 27 e 28. É o relatório. Sobre análise. A instrução anterior desta unidade, peça 22, opinou pela existência de irregularidade no item Resultado orçamentário e financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e ao regime próprio de previdência social. Em virtude da obtenção de resultado orçamentário e financeiro negativo pelo município, consoante e se vê na tabela 29, linhas 9 e 12, daquela instrução em que se figuram os índices de menos 4% de resultado ajustado no exercício 2023 e de menos 25,93 no resultado financeiro acumulado do referido exercício. Em sua defesa, alega o interessado em síntese: a. O déficit do exercício foi de menos 4%, abaixo do limite que vem sendo ressalvado por esta Corte, entendendo que não há previsão legal de que a existência de resultado deficitário imponha automaticamente a irregularidade das contas. B. Defende que não se mostra viável considerar o déficit com base no resultado acumulado, posto que a prestação de contas deve ser anual, e esta sendo objeto de análise unicamente o exercício de 2023. Assim, requer a regularidade das contas com ressalvas, sem aplicação de multa. Registramos que, por meio do acórdão Parecer Prévio 490 de 2023, Primeira Câmara, processo de número 269.013 de 2020, restou estabelecido o seguinte acerca dos resultados financeiros acumulados. A propósito, a esse Tribunal de Contas fixou seu entendimento de que, como regra geral, somente o déficit inferior a menos 5% pode ser objeto de conversão em ressalva, e ainda que ele deva ser analisado de forma acumulada com os exercícios anteriores, principalmente os da mesma gestão, sem que se considere isoladamente o resultado apenas do exercício da prestação de contas em análise. Tal entendimento restou consolidado em consequência dos próprios princípios de lei de responsabilidade fiscal, conforme se depreende o seguinte julgado, que transcrevo de forma meramente exemplificativa. Há inúmeros outros que consagram esta mesma orientação. Divirjo do nobre relator quanto ao seu entendimento de que o exame desse tópico deve se restringir ao resultado ajustado do exercício, sem que possa levar em consideração os índices apurados em exercícios anteriores. Trata-se de metodologia que vem sendo adotada a longa data por esta Corte, conforme se depreende das sucessivas instruções lançadas pela unidade técnica, não apenas nesses autos, mas em todas as prestações de contas anuais das centenas de entidades jurisdicionadas que prestam suas contas perante esta Corte. A linha de raciocínio adotada baseia-se no conceito de responsabilidade na gestão fiscal
estabelecido pela Lei Complementar número 101 de 2000, com a obrigatória observância em outros dos princípios do planejamento e do equilíbrio entre receita e despesas das contas públicas, que inclui definição de critérios e forma de limitação de empenho na hipótese de a arrecadação tender a não suportar as metas de resultados primário e nominal prevista para o exercício, com o desdobramento de metas bimestrais de arrecadação. Dessa forma, o entendimento predominante desta Corte é que deve ser considerado na análise o resultado financeiro acumulado, que no caso foi de menos 25,93%. Assim, constando o resultado financeiro acumulado negativo no âmbito desta unidade técnica, não há margem para avaliação diversa nos termos do artigo 25, inciso 1º, na Instrução Normativa número 172 de 2022. Por fim, informa-se que, a partir da Resolução 95 de 2022, não há mais a previsão da aplicação de multa no âmbito do processo de prestação de contas do prefeito, demandando esta a abertura de procedimento apartado, consoante com o artigo 217-A, inciso 1º-A, do Regimento Interno. Conclusão: ante o exposto, esta unidade técnica mantém opinativo pela irregularidade da execução orçamentária e financeira dos recursos municipais no ano de 2023, em virtude do apontamento do item resultado orçamentário e financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e ao regime próprio de previdência social. Encaminha-se os autos ao conselheiro relator nos termos do artigo 26, inciso 4º. CGM, 10 de outubro de 2024, ato emitido por Valdir Falcão de Carvalho Nunes, auditor de controle externo. E ato revisado e encaminhado por Eduardo Storns, gerente. Quanto ao Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, protocolo de número 162.434 de 2024. Prestação de contas do prefeito municipal do município de Campo Magro, exercício financeiro 2023, parecer prévio pela irregularidade. Trata-se de prestação de contas do prefeito do município de Campo Magro, relativo ao exercício financeiro de 2023. A Coordenadoria de Gestão Municipal, CGM, nos termos da Instrução 3.625 de 2024, opinou pela irregularidade da execução orçamentária e financeira dos recursos municipais, em virtude do apontamento do seguinte item no tópico de gestão fiscal: a. Resultado orçamentário e financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e ao regime próprio de previdência social. Em resposta ao despacho 908 de 2024, o município de Campo Magro apresentou suas considerações, peças 27 e 28, argumentando que o resultado alcançado está em conformidade com os parâmetros aceitos pela jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE Paraná, bem como que a legislação não estabelece que um resultado deficitário implique de forma automática na irregularidade das contas. Esclareceu ainda que não se deve considerar o déficit acumulado de anos anteriores para avaliar a irregularidade das contas, pois o foco da análise é o resultado específico do exercício de 2023. Ao retorno dos autos, conforme Instrução 5.348 de 2024, a Coordenadoria manteve seu posicionamento pela irregularidade das contas, indicando o precedente deste tribunal que estabeleceu a análise do déficit de forma acumulada com os exercícios anteriores. Ante o exposto,
com fundamento no opinativo técnico que indicou a irregularidade da execução orçamentária e financeira dos recursos municipais, esta Procuradoria de Contas opina pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Campo Magro, referente ao exercício financeiro de 2023. Curitiba, 21 de outubro de 2024. Valéria Borba, Procuradora do Ministério Público de Contas. Processo administrativo número 2 de 2025, referente ao processo do TCE, de número 162.434 de 2024. Voto do relator. Processo de prestação de contas do município de Campo Magro, referente ao exercício financeiro de 2023, de responsabilidade do senhor Cláudio César Casagrande. Relatório. Trata-se do presente processo de prestação de contas do município de Campo Magro, referente ao exercício financeiro de 2023, de responsabilidade do senhor Cláudio César Casagrande. Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização manifestar parecer quanto ao recebimento do processo do Tribunal de Contas. O projeto teve regular tramitação dentro da Câmara Municipal. A matéria foi encaminhada para esta comissão, conforme determina o artigo 185 do Regimento Interno, após exame da matéria e após consulta à assessoria jurídica da Casa, em reunião no dia 8 de abril de 2025, a comissão deliberou sobre o cronograma de trabalho. O interessado foi citado e intimado no dia 16 de abril de 2025 para apresentar defesa e acompanhar o trâmite do processo, lhe sendo concedido o prazo de 10 dias. Passado os 10 dias concedidos para apresentação da defesa prévia, o interessado deixou o prazo passar em branco. Pois bem, feito o trâmite pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a decisão do tribunal transitou em julgado em 12 de março de 2025, conforme documento de folhas 93, 94 e 195 do processo administrativo. Conforme pontuado pelo Acórdão de parecer prévio número 43 de 2025, foram efetuados os seguintes registros. Parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Cláudio César Casagrande, na qualidade de prefeito do município de Campo Magro, relativas ao exercício de 2023, em razão de descumprimento dos artigos 1º, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 48, a linha B, da Lei Federal número 4.320, de 1964, conforme indicado na análise do resultado orçamentário e financeiro. Deliberaram os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas no seguinte sentido. Decidem os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro Augustinho Zucchi, por unanimidade, considerando os fatos expostos nos itens da fundamentação, voto com respaldo no artigo 1º da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005 e em observância ao artigo 217-A, caput do Regimento Interno, no sentido de a. Emitir parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Cláudio César Casagrande, na qualidade de prefeito do município de Campo Magro, relativas ao exercício de 2023, em razão de descumprimento dos artigos 1º, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 48, a linha B, da Lei Federal de número 4.320, de 1964, conforme indicado na análise do resultado orçamentário e financeiro. Votaram, nos termos acima, os conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, Fábio de Souza Camargo e Augustinho Zucchi. Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, em plenário virtual, 20 de fevereiro de 2025. O prefeito não apresentou defesa prévia na comissão. Quanto ao mérito, convirjo com o entendimento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pontuado pelo acórdão de parecer prévio número 43 de 2025. Segundo a Câmara, pois não vejo razão para manifestar proposta de voto divergente ao parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Paraná, que tem um corpo técnico especialista neste tipo de análise, bem como os insumos necessários à formulação de um parecer irretocável e justo ao gestor. Chamo a atenção ao item que deu causa à irregularidade das contas, qual seja a gestão fiscal, o resultado orçamentário e financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e ao regime próprio de previdência social, que produziu um déficit de R$ 27.460.030,60 no ano, déficit que vem aumentando ao longo dos anos, via de folhas 125 do processo administrativo. É por essa razão, e considerando todo o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas, que voto para que as contas do Poder Executivo Municipal de Campo Magro, referente ao exercício financeiro de 2023 de responsabilidade do ex-prefeito Cláudio César Casagrande, sejam julgadas irregulares, nos exatos termos do acórdão lavrado e de acordo com suas razões invocadas. Portanto, pugno à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que propõe o projeto de decreto legislativo no sentido de reprovação das contas, exercício financeiro de 2023, sobre responsabilidade do senhor Cláudio César Casagrande. É o parecer que submeto à análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Campo Magro para deliberação e aprovação. Campo Magro, 13 de maio de 2025, Márcio Bueno, relator. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Processo do Tribunal de Contas, número 162.434, de 2024. Processo administrativo, número 2, de 2025. Relatório final e proposta de voto. O vereador Márcio Bueno, relator da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, após a análise do processo de prestação de contas, de número 162.434, de 2024, tramitado perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do Poder Executivo do município de Campo Magro, relativas ao exercício financeiro de 2023 de responsabilidade do ex-prefeito Cláudio César Casagrande, emite o seguinte: relatório final. Trata-se de prestação de contas do Poder Executivo Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2023, para a devida análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização e posterior votação em plenário. Compete a esse subscritor, na condição de relator, observar as formalidades legais da tramitação do processo e posterior emitir sua proposta de voto, que será submetida inicialmente aos demais membros da comissão e, posteriormente, se aprovada, levada ao plenário desta Casa para julgamento. Pois bem, foi encaminhado a esta Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização o acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em relação à prestação de contas do ex-prefeito municipal de Campo Magro, Cláudio César Casagrande, do exercício de 2023, conforme pontuado pelo acórdão de parecer prévio número 43 de 2025, foram efetuados os seguintes registros: parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Cláudio César Casagrande, na qualidade de prefeito do município de Campo Magro, relativas ao exercício de 2023, em razão de: primeiro, descumprimento dos artigos 1º, inciso 1º,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 48, a linha B, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, conforme indicado na análise do resultado orçamentário e financeiro. Deliberam os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas no seguinte sentido. Decidem os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro Augustinho Zucchi, por unanimidade, considerando os fatos expostos no item de fundamentação, voto com respaldo no artigo 1º da Lei Complementar Estadual de número 113 de 2005 e em observância ao artigo 217-A, caput do Regimento Interno, no sentido de: a. Emitir parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Cláudio César Casagrande, na qualidade de prefeito do município de Campo Magro, relativas ao exercício de 2023, em razão de descumprimento dos artigos 1º, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e 48, a linha B, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, conforme indicado na análise do resultado orçamentário e financeiro. Votaram nos termos acima os conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, Fábio de Souza Camargo e Augustinho Zucchi. Presente a procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, em plenário virtual em 20 de fevereiro de 2025. Foi oportunizada a manifestação do prefeito, que foi devidamente citado e intimado a acompanhar o feito no dia 16 de abril de 2025, não apresentando defesa prévia. Na reunião de 13 de maio de 2025, o relator apresentou o seu relatório, que se deu em conformidade com o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e após a apresentação do parecer, foi elaborado o relatório final e apresentada a proposta de decreto legislativo. Em síntese, é este o relatório. Do amplo exercício do contraditório legal, cumpre esclarecer, desde logo, que o interessado Cláudio César Casagrande teve a oportunidade de exercer a prerrogativa de ampla defesa durante a tramitação do processo, apresentando sua defesa diretamente ao Tribunal de Contas do Paraná, conforme consta nos autos. Foi citado pela Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Fiscalização e intimado a acompanhar o feito, tendo acesso a todos os documentos e datas pré-fixadas para o trâmite. O ex-prefeito não apresentou defesa preliminar e até o momento não habilitou advogado para atuar no feito, podendo fazê-lo até a data desta sessão plenária. Da tramitação do processo nessa Casa Legislativa. Recebidas as contas nesta Casa da Presidência da Câmara, inicialmente mandou efetuar cópia por meio físico em papel impresso, autuando o processo administrativo sob o número 2 de 2025, imprimindo cópia das peças do processo digital do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e anexando cópia da íntegra na mídia digital, sendo que a cópia digital ficou à disposição de quem se interessasse para obter peças. O processo foi despachado a esta Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Fiscalização, que regimentalmente cuida da análise do processo de prestação de contas, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno. O gestor foi notificado que na sessão de julgamento teria o tempo necessário para apresentar considerações acerca das contas, por conta própria ou por meio de advogados constituído, o qual deverá apresentar procuração via protocolo até o dia da sessão de julgamento. Portanto, o processo está em ordem e pronto para receber análise final e posterior julgamento. Proposta de voto. O relator apresentou sua proposta de voto da seguinte forma: quanto ao mérito, convirjo com o entendimento proferido pelo Tribunal de Contas do Paraná, pontuado pelo acórdão de parecer prévio número 43 de 2025,
Segunda Câmara, pois não vejo razão para manifestar proposta de voto divergente ao do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Paraná, que tem um corpo técnico especialista nesse tipo de análise, bem como os insumos necessários à formulação de um parecer irretocável e justo ao gestor. Chamo a atenção ao item que deu causa à irregularidade das contas, qual seja a gestão fiscal, o resultado orçamentário e financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e ao regime próprio de previdência social, que produziu um déficit de R$ 27.460.030,60 no ano, déficit que vem aumentando ao longo dos anos, vide folha 125 do processo administrativo. É por esta razão, e considerando todo o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas, voto para que as contas do Poder Executivo Municipal de Campo Magro, referente ao exercício financeiro de 2023 e de responsabilidade do ex-prefeito Cláudio César Casagrande, sejam julgadas irregulares, nos exatos termos do acórdão lavrado e de acordo com as suas razões invocadas. Portanto, pugno à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que proponha o projeto de decreto legislativo no sentido de reprovação das contas, exercício financeiro de 2023, sob responsabilidade do senhor Cláudio César Casagrande. Dos votos. Ante o exposto, voto no sentido de que sejam julgadas irregulares as contas prestadas pelo ex-prefeito Cláudio César Casagrande, relativas ao exercício financeiro de 2023. É como voto. Márcio Bueno, relator. Voto do presidente. Ante o exposto, voto no sentido que sejam julgadas irregulares as contas prestadas pelo prefeito Cláudio César Casagrande, relativas ao exercício financeiro de 2023. É como voto. Dario Ribas, presidente. Ante ao exposto, voto no sentido que sejam julgadas irregulares as contas prestadas pelo prefeito Cláudio César Casagrande, relativas ao exercício financeiro de 2023, é como voto, professor Gilson, membro. Decisão, antes ao exposto, tendo em vista as considerações expedidas pelo relator, acompanhamos seu voto. Aprovado na Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Fiscalização nesta data. Sala das Comissões, em 13 de maio de 2025, Dario Ribas, presidente, Márcio Bueno, relator, professor Gilson, membro. Pergunto, o prefeito Casagrande ou algum defensor dele se encontra na Câmara? Pode se manifestar. Passa para os vereadores que queiram se manifestar sobre as contas. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, nossos munícipes aqui presentes. Avaliando aqui todos os anos que foram apresentados aqui com valores negativos, isso indica para nós um desequilíbrio orçamentário, não se adotando as medidas para conter esses gastos, né? Pelo que, provavelmente, no meu entendimento, isso, o Tribunal de Contas já tinha sido informado, repassado, e a pessoa não fez nada para que pudesse evitar essa superação nesses limites e atingindo esses déficits negativos. Como bem diz ali, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Eu também voto pela rejeição das contas do gestor. Coloco. Então, portanto, agora eu passo a leitura da proposta de projeto de decreto legislativo para posterior votação. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2025.
reprova as contas do prefeito municipal de Campo Magro do exercício de 2023. A Câmara Municipal aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam reprovados nos termos do artigo 15º da Lei Orgânica do município de Campo Magro as contas do Poder Executivo, exercício 2023, em conformidade ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Paraná, no processo número 162.434 de 2024. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 13 de maio de 2025, Dario Ribas, presidente, Márcio Bueno, relator, e professor Gilson, membro. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo 02 de 2025 com os seguintes súmulas. Reprovo as contas do prefeito municipal de Campo Magro no exercício de 2023. Ponho em discussão. Só um instante, presidente. Entendam o seguinte, nobres colegas. Aprovando o decreto, será reprovada a conta. Reprovando o decreto, será aprovada a prestação de contas do prefeito. A votação é votação nominal em ordem alfabética. Primeira votação vai ser a Cris da Saúde. Vota para aprovação ou desaprovação, Cris? Eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas. Cristina Palestra, seu voto é a favor ou contra? Eu voto contra o projeto de decreto legislativo 2 de 2025. O Dario Ribas, seu voto para aprovação ou desaprovação, vereador? Aprova o projeto. Frank Perucci, pela aprovação. Contra o projeto. Contra o projeto. Jocelaine Menegus. Aprova o projeto. Josmar Rosa. Sigo o Tribunal de Contas e vou a favor do projeto. Marcelo Maier. Também acompanho o Tribunal de Contas e aprovo o projeto. Márcio Bueno. Pela aprovação ou desaprovação, vereador? Aprovo o projeto. Professor Gilson. Pela aprovação do projeto. Roberto Leal. Pela aprovação do projeto. Eu, Rony Ribas, sigo o Tribunal de Contas pela desaprovação das contas. Então, 11 votos contra. Não. Aprovado o projeto que reprovou a conta do prefeito Campo Grande. Fica aprovado o projeto que decreto legislativo 02 de 2025 desaprovou as contas do prefeito Campo Grande. Deixa a palavra livre. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores e a todos que nos assistem. Eu quero agradecer aqui a presença das minhas colegas, agentes de saúde, os ACEs, né, que vieram até a Câmara assistir a nossa sessão. Então, quero dizer assim que o primeiro passo já foi dado, meninas.
para a realização do nosso projeto, e eu sempre estarei aqui ajudando todos os profissionais de saúde, tudo que estiver ao meu alcance. Obrigada a todas. Continua a palavra, vereador. Eu quero fazer um esclarecimento aqui também para a população do Água Boa, que eles têm me procurado referente à rede de esgoto, que não está sendo finalizada ainda lá, e que está sendo feita uma cobrança da rede de esgoto já desde março, e já tem vindo todos os meses. Eu estive em contato com o pessoal da Sanepar e eles me garantiram que estão fazendo o levantamento de toda aquela região e vão fazer as correções devidas a todos os munícipes que foram cobrados indevidamente e que vai ser feita essa devolução. Então, que possam aguardar um pouquinho aí, já tem algumas pessoas que a gente já conseguiu acompanhar, e nas próximas faturas vai estar sendo vindo a devolução aí dessa cobrança irregular. Seria isso, presidente. Obrigada. Marcelo, quer a palavra? Bom, não havendo mais manifestação dos vereadores aqui, quero agradecer a presença dos colegas vereadores e vereadoras, do público aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais, e até terça-feira declaro encerrada a presente sessão.